atribuições que requer um tempo maior ou um ciclo maior ou novo. Mas o que é que a gente pôde perceber ao longo desses dias, né? Ao longo desses encontros? É que precisamos acelerar algumas coisas em nossas vidas. Precisamos nos posicionar em muitas coisas de nossas vidas, em muitas áreas das nossas vidas. E assistindo, ouvindo as meninas falando sobre a abertura, o fechamento, sobre as estações, né? Sobre as experiências, os testemunhos que foram trazidos aqui, a gente pode aprender com essas tudo que foi dito até aqui e trazer para as nossas vidas. Temos um jargão, né, popular que diz que o inteligente é aquele que vive o processo e o sábio é aquele que não precisa viver o processo, mas aprende com o processo do outro. E isso é bom porque o nosso ciclo acelera. E diga-se de passagem, como acelera, né? Diga-se de passagem, nos economiza e nos poupa de sofrermos determinados danos. Mas a essência está em algumas, não em todas as situações ou os problemas que nós venhamos viver. Porque é necessário que nós venhamos viver? Porque a gente adquire a maturidade. E a gente adquire também a propriedade do assunto. Por exemplo, Maria, nossa oradora, glória a Deus. Por quê? Porque uma mulher que vive a experiência da oração, ela tem autoridade, ela tem autonomia para falar da oração. Por quê? Porque ela vive em constante períodos de orações, ela é intercessora, ela tá se aprofundando, se mergulhando, então ela tem maturidade na oração. Impressionante que a gente pode perceber que até as palavras, parece que se caso o Espírito Santo vai abrindo assim, né, o potinho e ela vai externando o que o Espírito Santo vai direcionando. Por quê? Por causa disso, por conta da maturidade que ela adquiriu ao longo do tempo. E aí a gente entra na jornada de hoje, a jornada da maturidade. E como a gente pode ter essa maturidade, né? Viver uma vida vitoriosa, porque a maturidade vai nos trazer isso, né? E aí a gente inicia com o que é a maturidade cristã, que a gente precisa entender. E é que hoje eu não vou trazer significados de dicionários. Hoje eu vou me ater ao português. Mas é necessário que a gente entenda à luz da Bíblia o que é a maturidade cristã. E aí a gente tem como um texto base 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. É um texto que choca muito, né? Um texto que confronta muito. Porque às vezes a gente acha, não, mas eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Tá, beleza, a sua idade é essa. Mas a sua experiência, a sua bagagem, o seu nível de profundidade espiritual, como é que está? E aí Paulo vai nos advertir. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, me relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E isso aqui já é um convite para refletirmos. Por que Paulo está falando isso? Né? Porque Paulo chegou na igreja de Coríntios, uma igreja aparentemente rica, próspera, uma igreja, né, aparentemente velha, dar-se a entender que era velha. Mas ele diz assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu me relacionava com as pessoas como menino. E aí a gente remete à nossa infância, né? Quando eu era menino, tá se falando quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos, ou quando eu tinha 20 anos no máximo, né? Que aí a gente já começa a ir
pro ensino médio, pra faculdade, né? A vontade de querer trabalhar, mas até lá a gente tem umas atitudes e uns comportamentos que misericórdia. Só o sangue de Jesus nas nossas vidas, né? E por mais que a gente diga assim, a mulher tem a disposição de amadurecer mais rápido, mas mesmo assim, mesmo como mulher, a gente tem horas que comete cada gafe, né? Cada criancice que só o sangue de Jesus. E aí Paulo vai nos exortar com essa frase, com esse versículo. Por que será que ele chamou a atenção das nossas vidas? Porque independente do tempo de crente, independente do tempo de idade, se você não refletir e o caráter de Deus, se você não refletir o Espírito Santo na sua vida, você é um menino. E aí a gente entende que é necessário, para termos uma maturidade cristã, refletirmos o caráter de Cristo. E Efésios capítulo 5, verso 1 vai nos ensinar isso. Ele vai dizer assim, ó, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E ser imitador de Deus como um filho amado é um ato de maturidade, meu Deus do céu. Quando a gente alcança esses níveis de maturidade em nossas vidas, na nossa jornada cristã, realmente a gente olha para nós e diz assim, eu fiz isso? Eu falei isso? Às vezes, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos toma até para trazer uma revelação da parte do trono para alguém, e a pessoa chega até a gente e diz assim, pô, muito obrigada, Miriam, muito obrigada, Maria, muito obrigada, Cleuma. Poxa, vocês foram mulheres usadas por Deus, eu precisava ouvir aquilo. Aí a gente se assusta assim, né? Eu fiz isso? Eu falei isso? Por quê? Porque naquele momento você refletia Deus. Você refletia o caráter de Deus. Você estava imitando o amor e a justiça de Deus. E naquele momento, o espírito de sabedoria, de entendimento, de maturidade estava sobre nossas vidas. E então, damos legalidade para que o espírito fluísse e entregasse o que ele estava falando com aquela pessoa, e aquela pessoa estava desatenta. Por que estava desatenta? Porque estava se comportando, falando, se relacionando como menina. E aí o Espírito do Senhor diz assim, ó, vem, presta atenção, cresce, sobe aqui o nível, fecha esse ciclo aqui, porque eu quero te levar para outro nível. E às vezes a gente insiste em não querer ver e viver um novo de Deus nas nossas vidas. E aí ele vai falar sobre caráter, o caráter de Deus. A maturidade, ela interfere muito no nosso caráter, porque o caráter, ele tá associado à construção, né, da família, do relacionamento social, do cristão, relacionamento cristão, e a gente acaba trazendo alguns traços, né, e esses traços acabam nos definindo em alguns momentos, nos definindo em algumas situações. Só que Paulo, ele nos adverte para que nós sejamos imitadores de Cristo, para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. E aí, às vezes, a gente se pega em determinadas situações, por exemplo, alguém que pisou no meu pé, eu não vou perdoar. Aí eu fico assim, às vezes, me olhando, né? Eu digo, poxa, Jesus perdoaria sem nem questionar. Eu ainda tô questionando porque eu tenho que perdoar esse irmão, essa irmã, esse ofensor. Então isso mostra que o meu caráter ainda é de menina. Não é um caráter de uma mulher madura. Porque se eu tivesse o caráter de uma mulher madura de Cristo, eu nem cogitava em liberar o perdão. Oh, minha amada, vá lá, Deus lhe abençoe, muito obrigada por ter pisado no meu pé alguma coisa, o Senhor me ensinou. Isso é um ato de maturidade, isso é um ato do caráter de Cristo. E muitas das vezes nós acabamos, por conta do relacionamento de meninos, não entendendo o convite do Espírito Santo do Senhor para uma nova fase, fechar o ciclo e abrir uma nova oportunidade. E aí,
a gente vai ver que tanto ainda em Efésios como em Gálatas, a palavra do Senhor vai nos ensinar até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, né? Falácias teológicas ou social, ou seja lá o que for, nem jogados para cá ou para lá, para todo o vento de doutrina ou de vãs doutrinas, pela malícia de certas pessoas que induzem ao erro. E aí a gente vê aqui mais uma vez o Senhor, né, usando Paulo de uma maneira muito poderosa, nos advertindo, nos exortando sobre a maturidade, sobre largar os atos de criança. E tem coisas que às vezes a gente não quer largar. Gente, misericórdia. Tem atitudes, tem birras nossas de criança que a gente não quer largar. A gente fica naquela coisa assim, aquela brincadeira assim, né? É meu, ninguém toma, que eu cheguei primeiro. E Deus está dizendo, larga, mulher de Deus, que eu tenho algo melhor para te dar. E a gente, não, eu quero isso. E Deus está dizendo, larga, vem pra cá, que eu quero lhe levar para outro nível, que eu quero te colocar em outro ciclo. E a gente fica ali com atitudes de criança, né? Porque criança tem essa atitude de a mãe dar o pirulito e depois tomar para poder almoçar ou tomar um banho, coisas do gênero. E aí a criança fica lá, não, mãe, eu quero pirulito, eu não vou tomar banho. Aí faz aquela birra. E a gente tem momentos que age dessa forma. E Paulo, ele tá nos advertindo sobre isso. Aí o que acontece? A gente nos deixa ser levados pelas vãs doutrinas, pelas más conversações, né? Não coma mesmo não faça mesmo não. Ah, se eu fosse você, eu não faria isso. Ah, se eu fosse você, eu bateria de frente mesmo. Ah, se eu fosse você, um tal se eu fosse você, misericórdia. Quando a gente olha para trás e vê o quanto a gente age como criança, meu Deus do céu, a gente, se pudesse, voltava na máquina do tempo, mas já é para apagar, né? Bora, apaga esse negócio aí, Jesus, pelo amor de Deus! Porque são atitudes que quando a gente olha e a gente vê assim, poxa, eu poderia ter largado isso há muito tempo e tá vivendo a fase que o Senhor preparou para minha vida, a fase de maturidade. Ó, há quanto tempo! E impressionante, né? Quando a gente entende isso, que a gente avança, a gente, poxa, eu poderia ter evoluído há mais tempo, né? Mas ainda assim temos a tendência de, infelizmente, não sermos obedientes à voz de Deus. E aí Paulo vai tornar a nos exortar: meus amados filhos, novamente estou sofrendo com dores de parto por vossa causa. Mais uma vez. Porque o Senhor está dizendo assim, ó, vem pra cá, vem, fecha esse ciclo, vamos mudar de estação. Já passou o outono, já a primavera chegou, já passou o verão, o inverno está aqui. Fecha esse ciclo, muda de lugar, rompe com essa amizade, rompe com esse relacionamento. E a gente tá ali, ó, insistindo, não, eu quero meu pirulito, eu quero meu pirulito. E Deus tá dizendo assim, oh meu Deus do céu, ele dizendo, não é pra si mesmo, né? Por minha causa, se essa minha filha soubesse o que eu tenho preparado pra ela, que olhos não viram, ouvido não ouviu, ainda nem desceu no coração dela o plano que eu tenho pra vida dela, que é infinitamente mais aquilo que ela tá desenhando no papel. Mas a gente tá ali insistindo em viver na imaturidade, nos atos de criança, na infantilidade. Mas a maturidade, ela também vai requerer renúncia. E renunciar dói. Renunciar dói porque quando a ficha cai e você tá todo sujo,
todo melado, né? A criança tá lá toda suja, ainda com catarro escorrendo, as lágrimas escorrendo no rosto, e mistura tudo, faz um lamaçal no nosso rosto. A gente entende assim, não, eu preciso tomar banho. Minha mãe tomou o pirulito, ela vai me dar de volta, mas eu agora preciso tomar banho. Eu tenho que obedecê-la. E aí eu vou ter que renunciar àquele meu eu, aquele meu momento, aquele meu ciclo, e dizer assim, não, peraí, acabou. Se eu continuar chorando aqui, ela não vai me dar. Mas se eu for tomar meu banho, ela pode me dar, ainda pode me dar algo melhor, além do pirulito, uma caixa de bombom. Olha aí, a gente já tá desejando a caixa de bombom. Uma caixa de bombom. E aí, é um pouco assim, doloroso. Porque quando a gente precisa renunciar a alguma coisa e a gente entende que crescemos, né, que mudamos de nível, a gente toma aquele choque, né, aquele choque do tipo assim, e agora? E agora o que eu faço? E agora para onde eu vou? E agora onde eu me apoio? E agora quem será por mim? Né? A gente sabe que a transição da maturidade, ela nos leva a essa reflexão, ela nos leva a entender que essas renúncias, ela precisa acontecer, porém ela vai nos tirar da zona de conforto. Porque até aqui eu estava confortável, chorando no chão, gritando, me esperneando. Mas agora eu vou precisar mudar de lugar. Eu vou precisar agora me levantar, porque minha mãe já não vai mais me levantar. Vou ter que ir pro banheiro, né? Aí vou ter que ligar o chuveiro. Minha mãe tava preparando um banho quentinho, gostosinho pra mim, mas agora eu que vou ter que me ensaboar, me esfregar, porque eu agora preciso admitir que a responsabilidade foi minha. Né? E a maturidade, ela vem com esse senso de responsabilidade. A imaturidade, ela vem com o senso da culpa e da condenação. Mas a maturidade, ela traz a responsabilidade de você agora executar os seus atos. E aí, Colossenses, no capítulo 3, do versículo 8 ao 17, vai nos trazer algumas experiências das quais nós precisamos viver. E o texto, ele vai já iniciar de uma forma bem poderosa, né? Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses maus hábitos. Ele já vem já com uma pancada, né? Maus hábitos. Eu tinha maus hábitos? Ninguém, a gente ainda fala assim, né? Ninguém me disse que eu tinha esse mau hábito. Porque será que ninguém lhe disse ou você não estava disposta a ouvir? Porque muitas das vezes as pessoas até estão falando. E a gente que não está com muita disposição para dar ouvido ou para aceitar o que está sendo dito. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vós despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se move para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu Deus do céu. Quando a gente passa realmente da imaturidade para a maturidade, é exatamente o que Paulo adverte a igreja de Colosso. Vocês eram meninos, vocês agiam como meninos, vocês tinham maus hábitos. Falava com palavras torpes, agia inconsequentemente. Mas agora não. Agora vocês se vestiram com vestes novas. Agora vocês são outras mulheres, são outras pessoas.
E ele ainda vai ser mais enfático. Por que ele vai ser enfático? Porque ele vai trazer a lembrança de quem somos semelhantes. E somos semelhantes daquele que nos criou, que tem um nível de maturidade por maestria, diga-se de passagem. E graças a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Ele é mestre na maturidade. Impressionante que aos 12 anos ele vai para a sinagoga pregar e os mestres ficam abismados. Quem é esse menino que prega com tanta autoridade? Um menino. Ou seja, independe da idade. Você pode ter 12 anos e ter maturidade, como você pode ter 40 anos e ser imaturo. E por que a imaturidade, ela consiste em nos acompanhar? Por causa desses maus hábitos, porque nós não queremos nos despir dessas roupas, né, desses atos, desses comportamentos, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, uma tal de uma síndrome aí, que eu não vou citar o nome, para não ofender as Gabrielas. E Jesus está dizendo, epa, você nasceu assim, foi criada assim, mas não porque eu te criei para ser assim. Muito pelo contrário. Eu te criei para ser a minha imagem e semelhança, para ter o meu caráter. E qual é o caráter de Cristo? Caráter de maturidade, que assume responsabilidade. Jesus, em que momento a gente ouviu dizer que Jesus assumiu culpa? Jesus não assumiu culpa. Muito pelo contrário, ele lançou a culpa fora. Ele disse, já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a culpa não pertence a ele. Mas infelizmente somos tendenciosos a dizer, não, eu não quero. E Jesus está dizendo assim, tá, tudo bem. Eis que estou à porta e bato. Se quiser mudar de nível, se quiser fechar o ciclo, se quiser mudar de estação, abra a porta para que eu faça então o que é correto. E aí Paulo vai dizer os maus hábitos, a mentira, as falácias, os maus comportamentos. Aleluia! A maturidade, ela vai requerer de nós o bom testemunho. A maturidade vai requerer de nós o bom testemunho. E Tito, eu amo esse livro, né? Diga-se de passagem. O livro de Tito é um livro pequenininho, né? Um dos pequenos no Novo Testamento. Mas ele vai trazer umas recomendações para nossas vidas. Meu Deus do céu, eu nem tô aqui entregando o que eu gosto da David Titus em memória, por sinal. Né? E ela usa com uma maestria esse livro nos livros dela, né? Experiências do lar, que a gente já trabalhou, né, em alguns momentos aqui, alguns pedacinhos desse livro. E ele vai nos ensinar o porquê temos que sermos, na verdade, o porquê temos que sermos bom exemplo, darmos bons testemunhos. Porque de tudo, que teu modo de agir seja exemplar em tudo, na integridade, na sobriedade, na linguagem, irrepreensíveis, para que todo o inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de vós. Quem tem a maturidade em Deus entende que precisa dessas transformações. Ao contrário de Colossenses 3, que era mentirosos, falava com palavras torpes, que eram vis. Tito, e não só Tito, eu trouxe só Tito como base, mas a gente tem o livro de Timóteo. Timóteo ainda vai pegar um pouco mais pesado, porque ele ainda vai exigir que manuseie bem a palavra da verdade, que não só pratique, mas manuseie bem a palavra da verdade.
Mas aí a gente não pode pegar tão leve, tão pesado assim, então. Já pegando, a gente traz Tito, que vai nos advertir sobre a integridade. A maturidade, ela traz integridade. Quando você age com atos de maturidade, você percebe que você está agindo com integridade. É aquela coisa assim, um copo caiu e quebrou. Quem foi? O imaturo silencia, o imaturo culpa o outro. O imaturo ignora a situação. Mas aquele que tem a maturidade assume a responsabilidade. Foi eu que quebrei. Caiu na minha mão. Foi eu que tombei. E assume a responsabilidade de tamanha forma, né, ao ponto de ser irrepreensível, de dizer assim, ó, vou ali e vou comprar um kit novo para você, ou vou presentear com um kit novo. Porque a maturidade cristã, a maturidade em Cristo, a maturidade de Deus, ela nos leva a viver em retidão, na justa justiça. E não é sobre querer ser santarrão. Jesus não era santarrão, tanto sim que o povo chamou ele de comilão. Tu é comilão, ainda fica no meio dos pecadores. Então, Jesus, ele não tá aqui dizendo assim, ó, sejam santarrões. Não, ou santarronas. Não, ele tá dizendo que tenha sobriedade, tenha integridade. Porque a maturidade, ela vai trazer isso sobre nossas vidas. Aleluia. É muita coisa. Meu Deus do céu. Na maturidade, a gente tem que... Tem algo assim também muito importante sobre a maturidade. Às vezes, e é algo assim muito relacionado também às nossas emoções, né? E às vezes a gente é pega, né, em situações que a gente age muito no impulso. E eu digo que eu sou muito impulsiva, por sinal. E depois é que eu paro para pensar e eu digo, Jesus, eu tenho que amadurecer nesse ponto, eu tenho que me converter. Eu ainda digo melhor, Jesus, eu tenho que me converter. Porque a maturidade, ela vai muito também, será avaliada pelas nossas reações. Como temos reagido em determinadas situações, como temos reagido em determinados momentos, como temos reagido com determinadas pessoas. E aí a gente às vezes assim, com essa pessoa eu trato bem porque eu a gosto, mas essa pessoa daqui, misericórdia, só o sangue de Jesus para nos dar graça. A gente ainda usa esse jargão, tá, gente? Não venha pra cá me dizer que não é não, porque é que eu conheço. Misericórdia. Jesus, me ajude! Por quê? Porque a gente reage de formas imaturas. E por que é comprovada que é atos imaturos? Porque é atos inconsequentes. É atos que muitas das vezes, e eu falo isso com muita propriedade, infelizmente, porque é atos que a gente não pensa. E quando a gente vai pensar, a gente coloca a mão na cabeça e diz assim, meu Deus, o que foi que eu falei? Jesus me dê graça, o que foi que eu fiz? E isso é ato de imaturidade. Isso é ato de, e eu digo por mim, de muitas das vezes não dar ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tá lá bradando, cala a boca, Lília. E Lília tá lá se empolgando porque ela gosta de falar e ela tá lá falando. E o Espírito Santo de Deus tá dizendo assim, ficar quieta, mulher. E a mulher tá lá andando pra lá e pra cá, ciscando, misericórdia, que eu não vou dizer, né? Detalhe. Isso é ato de imaturidade. E o Espírito Santo, que é o nosso controlador, que é aquele que está com disposição a nos trazer o domínio próprio, a nos trazer o autocontrole, e a gente nem está dando ouvido. Aí Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, vai dizer, meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma.
Mas a pessoa tá aqui querendo agir, reagir no impulso dela e as virtudes descendo ladeira abaixo e depois vai dizer assim, não, eu tenho maturidade. Que a gente ainda tem essa, né, esse descompensar da falta de vergonha em nossa cara. Isso é muito bom quando a gente consegue identificar, porque quando a gente consegue identificar esse ato de imaturidade, e o lindo é quando identificamos e voltamos e nos retratamos. Porque ainda tem isso, você até identificou o ato de imaturidade, mas você voltou e se retratou, e você se corrigiu, e você pediu perdão, e você liberou perdão para aquela pessoa. Por isso que Tiago vai dizer, considerais o motivo de passar por essas diversidades, por esses momentos, né, de imaturidade. Porque é no erro que a gente aprende a acertar. E aqui eu não tô fazendo apologia ao erro ou excludente do erro. Não. É necessário em muitos momentos, porque, por exemplo, eu trago a lembrança o da criança. A criança estava lá gritando, esperneando. Enquanto ela não entendeu que ela estava errada, enquanto ela não entendeu que se ela continuasse chorando, choramingando, não ia mudar o cenário, tava lá, não mudou o cenário. Mas na hora que ela entendeu, opa, eu tô agindo como um bobo, eu tô agindo como uma criança propriamente dita. Um erro que eu preciso corrigir. E aí, como é que eu corrijo? E a gente ensina isso para os nossos filhos. Mamãe, me perdoe. Mamãe, me desculpe. Mamãe, eu te amo. Que a gente ainda ouve isso, né? Mamãe, eu te amo. Aí o que a mãe faz? Filho, você errou nesse ponto. Aí vem a admoestação, filho, você errou. Isso não é coisa de um menino que tem o caráter bom. Tem o caráter bom. Não diga que todo mundo é bom, porque bom só existe um. De quem é esse caráter? De quem nos criou. E aí a criança e nós vamos crescendo, sendo forjado sobre o discernimento do bem e do mal, mas na maioria das vezes a gente prefere praticar os maus hábitos, os maus comportamentos, e aí retardamos muitas das vezes de fechar os ciclos, né, e de ir para o próximo nível, porque queremos ficar com um ciclo aberto, repetindo aqueles mesmos erros, não trazendo a nossa lembrança, a nossa consciência de que precisamos mudar, reconhecer o erro, confessar. E aí Jesus fala, confessai-vos, largai a prática. Não, eu errei, eu confesso que errei. Vou agora largar a prática. Vou fechar esse ciclo e vou iniciar o outro. Vou sair dessa estação de inverno a de eterno e vou mudar para a de verão. E infelizmente, somos tendenciosas a querer ficar nesse loop, né? De eterno, mas isso já não vai mais acontecer com a gente porque estamos ficando letradas em nome de Jesus. Aí, claro, né? Quais são